Olá, espero que todos estejam muito bem. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos dos dispositivos elétricos, vamos falar sobre os receptores elétricos. No vídeo passado, falamos sobre os geradores, que são capazes de transformar outros tipos de energia em energia elétrica. Agora, no estudo dos receptores elétricos, estes dispositivos serão responsáveis por transformar a energia elétrica em outros tipos de energia. Para exemplificar esses receptores elétricos, temos aqui esses dois dispositivos, uma furadeira e um liquidificador. O que é que eles têm em comum? Eles, ao você ligar na tomada, eles vão transformar a energia elétrica na energia de rotação, né, para girar a furadeira e para girar as pás do liquidificador, transformando a energia elétrica em energia mecânica, energia cinética. Mas vamos tomar cuidado. É importante que no processo de transformação de energia, no caso do receptor, ele não transforme toda essa energia exclusivamente em energia térmica. Porque o dispositivo que faz isso já tem um nome, que é o resistor. Ele é responsável por transformar a energia elétrica em energia térmica, como no caso de uma lâmpada. Então, uma lâmpada não é um receptor. Agora, obviamente, parte da energia que esses receptores irão converter, parte pode sim se transformar em energia térmica. Você pode ver que esses aparelhos acabam esquentando durante o uso. Mas se essa energia não for exclusivamente térmica, a gente vai considerar eles então receptores elétricos. Vamos apresentar então uma propriedade importante dos receptores, que a gente chama de força contra-eletromotriz. O que se sabe é que, experimentalmente, a gente tem que a potência que é utilizada por esses aparelhos, que pode ser chamada de potência útil, ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Mas elas são ligadas por uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar aqui de epsilon', que é a minha força contra-eletromotriz. Bem, se eu isolar aqui a força contra-eletromotriz, eu posso deduzir a sua natureza. Então, vai ser a potência útil pela corrente elétrica, mas por sua vez, a potência útil é a razão entre a energia, tá, recebida por esse dispositivo aqui, por exemplo, quando você liga ele na fonte, por tempo. Por outro lado, a gente sabe que a corrente que passa aqui, que sai da fonte e vai para alimentar o liquidificador, aqui no caso, o que vai acontecer? É a quantidade de carga, tá, por tempo. A gente vê aqui que posso cancelar esses ΔTs. Eu acabo aqui chegando a uma espécie de expressão que vai envolver energia por carga. Então eu posso definir esta força contra-eletromotriz como sendo a quantidade de energia que este aparelho recebe, né, ao ser ligado na fonte, por unidade de carga. Eu vou denotar esta força contra-eletromotriz por F100. Tá? Então, vemos que ela é a contrapartida da força eletromotriz. Então, enquanto a força eletromotriz ela fornece um trabalho, né, de origem não eletrostática para retirar as cargas de um polo a outro na bateria, né, para fazer essa movimentação, aqui a gente diz que a força contra-eletromotriz vai ser a energia recebida pelo receptor elétrico por unidade de carga, quando ele recebe essa energia e essa carga por um determinado intervalo de tempo. As unidades do SI são as mesmas para a força eletromotriz, né? Uma vez que nós temos energia por carga. Energia por carga, né, nós sabemos que é o volt. Então,
no SI, a unidade da força eletromotriz será a unidade de energia sobre a unidade de carga, que é o Joule por Coulomb. E a isso damos o nome de Volt, como já é conhecido por nós, denotado pela letra V. Costumeiramente, né, criamos símbolos para poder representar esses dispositivos elétricos. Tá? E no caso dos receptores, eles vão ter uma forma, né, de aparecer nos circuitos de uma maneira bem similar ao dos geradores. Tá? Então eu vou colocar aqui a representação do receptor. E aqui você já percebe dois elementos. Você vai ter a força contra a eletromotriz, denotado por epsilon', que é a mesma que a gente utilizou aqui. E, é claro, por ele possuir dentro da sua estrutura metais, condutores, está embutido uma resistência interna. E essa resistência interna eu vou chamar aqui de R' durante esse capítulo, para não confundir com o epsilon e com o R lá do gerador. Então, resumindo, eu posso dizer que o receptor elétrico ele vai ter uma função de receber uma corrente. Tá? E aí, que vai do ponto mais alto, tá? Potencial, vou colocar aqui, ó. Então, ele vai receber uma corrente elétrica e, ou seja, está ligado aqui na tomada, vai vir uma corrente para cá. Então, fazer uma retirada de energia do circuito. Esta capacidade de retirar energia do circuito está ligada justamente com a sua força contra a eletromotriz. Vamos obter agora, assim como fizemos para o gerador, obter a equação do receptor elétrico. Perceba nessa figura, então, eu tenho o nosso esquema, nossa representação de um receptor elétrico. Então nós temos aqui a região de maior e menor potencial, assim como nós temos lá no gerador. Tá? E denotando aqui os dois elementos principais desse receptor, a resistência interna R' e sua força contra a eletromotriz epsilon'. Então, ao ligarmos os terminais desse receptor elétrico numa fonte, o que nós teremos como resposta, né, é o estabelecimento de uma DDP, de uma diferença de potencial, ou uma tensão, como você queira chamar. Vai ser a seguinte, né? Vai surgir uma diferença de potencial V, que é VB menos VA, e, consequentemente, nós teremos uma corrente elétrica agora fluindo no circuito. Então, vai sair daqui uma corrente elétrica da fonte e vai entrar aqui, ó, no terminal positivo do nosso receptor elétrico. E vemos aqui a maior diferença em relação ao gerador. No gerador, essa corrente sai do polo positivo, só para você se lembrar. Olha, então vamos caracterizar, para obter esta equação, as energias envolvidas no processo. Então, nós sabemos que essa fonte, que pode ser lá o nosso gerador, ele vai gerar uma certa potência. Parte dessa potência gerada será perdida, né, em forma de calor dentro dele. Então, o que ele vai jogar no circuito? É aquilo que eu chamo de potência fornecida. Mas parte dessa potência fornecida, né, vai ser utilizada, que eu vou chamar de minha potência útil, e parte vai esquentar, vai acabar causando aquecimento, vai ser minha potência dissipada em forma de calor, desde que ela não seja exclusivamente em forma de calor. Então, partindo do princípio da conservação de energia, a equação é a seguinte, ó. A potência fornecida ao nosso receptor elétrico vai ser a soma da potência que vai ser utilizada por ele, minha potência útil, mais
parte da potência que vai ser dissipada em forma de calor devido ao efeito Joule que ocorre dentro do receptor elétrico. Como eu já disse, é como você ligar uma furadeira, você vê que ela vai esquentar, né? Depois de um certo tempo. Exatamente, existe uma dissipação de calor. Por várias razões, né? Seja pelo atrito das peças mecânicas que tem ali, como na própria dissipação de energia em forma de calor no circuito interno desse aparelho. Então, utilizando aqui essas propriedades, então, a potência fornecida está relacionada então com a DDP, que está estabelecida entre os terminais do nosso receptor, vezes a corrente que está fluindo lá. Então é V vezes I. Eu vou chamar, tá? Só para diferenciar, vou chamar aqui de V', tá? Só para diferenciar lá do nosso gerador. Vou chamar de V'. Então isso aqui vai ser V', igual a potência utilizada, que é aquela primeira equação que a gente apresentou do receptor, está ligado com a sua força contra a eletromotriz, epsilon' vezes a corrente, mais a potência dissipada pelo efeito Joule, que a gente já conhece bem, R' vezes a corrente ao quadrado. Então eu posso ver que a corrente aparece em todos os lados aqui da equação, todos os termos. Eu posso cancelá-los. E simplificando, eu tenho que a DDP entre os terminais do receptor vai ser a minha força eletromotriz mais a resistência interna vezes a corrente. A esta equação, né, nós chamamos aí de equação característica do receptor elétrico. Da mesma forma que fizemos para o gerador, para o receptor, eu também vou analisar uma característica que é o seu rendimento, a sua capacidade de aproveitar a energia que foi fornecida a ele. Então, eu vou definir o rendimento do receptor pela letra grega eta', que será dada pela razão entre a energia que foi utilizada e a energia que foi fornecida pela fonte. Então, assim, eu sei que esta potência, no caso, a energia por tempo, tá? Então, às vezes, quando eu estou falando de energia e potência, estou me referindo em termos aqui do rendimento, coisas equivalentes. Posso dizer, então, isso aqui será meu epsilon vezes a corrente sobre a potência fornecida, que é o meu V' vezes I. Então, eu posso cancelar aqui os I's. E o que eu tenho é que o rendimento desse meu receptor é simplesmente epsilon' sobre V'. Note que qualquer circunstância real, esta razão será menor do que 1. Né? Então, isso aqui será menor do que 1 ou menor do que 100%. Tudo isso por quê? Porque parte da energia que foi fornecida será transformada em energia térmica pela dissipação no circuito interno do nosso receptor. Ou seja, eu sei que a potência que será utilizada vai ser a potência fornecida menos a potência dissipada em forma de calor. Se caso isso não acontecesse, né, se esta potência dissipada aqui, pelo efeito Joule, fosse
0, eu teria PU igual a PF, ou seja, PU sobre PF daria 1. Eu teria um rendimento de 100%, o que a gente sabe que na realidade não é possível. Sempre tem perdas. Faz parte das próprias características dos condutores dissiparem energia em forma de calor. A partir da equação característica do receptor elétrico, nós podemos montar um gráfico de V' em função da corrente, né, da DDP entre seus terminais, em função da corrente elétrica. E observando esta função aqui, ó, nós percebemos que se trata de uma função do primeiro grau e, é claro, será gerada uma reta. Este elemento epsilon', matematicamente, ele significa o coeficiente linear, ou seja, mostra onde esta reta vermelha irá cruzar o eixo das ordenadas. Enquanto aqui, neste R', aqui é nosso R', ele é considerado o coeficiente angular, né, que vai mostrar para nós a inclinação desta reta vermelha. Então, fazendo a análise aqui, quando a corrente elétrica for 0 nesta equação, então este valor aqui é para quando a corrente elétrica é igual a 0. Então, nós teremos V' igual a epsilon'. E este R' é calculado como? Este R', ele é simplesmente a tangente deste ângulo θ aqui, ó. É numericamente igual a este ângulo. Determinando estes dois elementos, eu consigo analisar de forma praticamente completa as características do meu receptor elétrico. Para encerrar, ao menos por hora, o estudo dos receptores, nós podemos fazer a união, né, desses dois dispositivos que nós conhecemos, o gerador com o receptor. Então, nessa figura, eu tenho ambas as representações. Na minha esquerda, eu tenho o nosso gerador e aqui o nosso receptor. O gerador tem força eletromotriz epsilon e resistência interna R, enquanto o nosso receptor elétrico tem força contra-eletromotriz epsilon' e resistência interna R'. Então, a partir do momento que ambos são ligados, seus terminais, o que nós vamos observar é que o gerador, como é por definição, irá gerar uma energia, né? Irá gerar uma corrente elétrica, que irá fluir no circuito. Então, aqui, ó, nós teremos, saindo aqui do polo positivo, teremos uma corrente. Esta corrente irá percorrer aqui e entrar pelo polo positivo do nosso receptor elétrico. Bem, você pode notar que estes dois dispositivos estão ligados em paralelo aqui. Se eu der nome aqui a cada um desses terminais, vou chamar aqui de A, B, C e D, nós vemos que a diferença de potencial entre esses pontos, né, entre A e B, eu vou chamar de V, e entre os pontos C e D, a diferença de potencial será V'. E eu vejo claramente, né, que como os seus terminais estão ligados ambos, né, aqui polos positivos com polos positivos e aqui polo negativo com polo negativo. Eu digo que V é igual a V'. Ou seja, eles estão em paralelo. Neste caso, utilizando as equações características de cada um dos dois, eu sei que V é o epsilon menos o RI e que
O V' é o epsilon' mais R'I. Eu posso juntar essa corrente que é comum aos dois no mesmo lado da equação. Então, o que eu teria aqui, I, colocando em evidência, R mais R', e para o outro lado, né, nós teremos epsilon menos epsilon'. Isolando aqui, eu terei epsilon menos epsilon' sobre R mais R'. Esta equação é muito similar à equação de Pouillet, quando nós ligamos somente um dispositivo resistivo no nosso gerador no vídeo passado. Esta é a forma mais simples da equação de ligação entre um gerador e um receptor. E aí você pode se perguntar, como eu faço para diferenciar os dois? Olha, via de regra, o epsilon, ou seja, a nossa força eletromotriz, é maior do que a força contra-eletromotriz, que é o epsilon'. Ou seja, se você observar, se já tiver no seu problema uma corrente saindo daquele dispositivo, você vai notar que é justamente aquele lá se trata do seu gerador. E onde a corrente está entrando é justamente o seu receptor. É claro que há maneiras mais elegantes de se mostrar isso, mas a princípio, os problemas com quais vocês vão se deparar são mais simples. Tá? Então tenham em mente que num circuito principalmente simples como esse, você nota que o epsilon é maior do que epsilon'. Tá? Então vou colocar aqui. É claro. Via de regra. Opa, vou fazer o contrário, né? Epsilon é maior que epsilon'. Bem, nós vamos aprender muito mais sobre isso no próximo vídeo, em que a gente for falar sobre as leis de Kirchhoff. Tá? Nós vamos aprender a trabalhar com esses circuitos com vários elementos misturados, né? E com circuitos que não tem só uma malha, mas de várias malhas. Tá? Mas, por hora, eu me dou por satisfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem, estudem, vejam quantas vezes forem necessárias. Deixem nos comentários alguma pergunta para ver se eu posso ajudar vocês. Tá? Muito obrigado e até a próxima.